pessoal, bem-vindos ao nosso podcast sobre desigualdade social e trabalho precarizado. Hoje, com a ajuda dos nossos integrantes, nós vamos abordar essa questão e todos os temas que tem dentro dela. Então, eu, o Enzo, a Júlia, a Luísa e a Duda, vamos explicar de uma maneira mais dinâmica a fim de propagar o conhecimento sobre essa questão. Nesse episódio, nós vamos explorar um tema que ele é essencial para entender a sociedade que vivemos, mas que não é tão intensivamente discutido. Por isso, a gente pretende abordar esse tema de maneira mais aprofundada, a fim de dar maior visibilidade para a causa. A desigualdade social é um problema complexo e multifacetado, que afeta milhões de pessoas no mundo. Ela se manifesta de diversas maneiras, desde a desigualdade econômica e racial até a desigualdade de gênero. No Brasil, tal problemática é algo enraizado em sua história, que vem desde os tempos da escravidão e, infelizmente, persistente. De acordo com os dados da ONU, o Brasil ocupa a 10ª posição na lista de países com maior desigualdade social. Mas a desigualdade social não é só um problema econômico, também é um problema de justiça social e direitos humanos. Todo ser humano tem o direito de viver com dignidade e com oportunidades iguais, só que não é assim que essas prerrogativas não são cumpridas do jeito que devia ser. Nesse podcast, vamos explorar as diferentes facetas da desigualdade social no país e discutir suas causas e possíveis soluções para esse impasse. Vamos ouvir diferentes opiniões e analisar dados e gráficos para ajudar a entender melhor esse problema. Nesse contexto, dá para se falar também sobre o papel da mulher no trabalho ao longo da história. Como o Enzo falou, tem uma grande desigualdade de gênero no Brasil, incluindo no âmbito do trabalho. As mulheres elas não tinham direito nem a trabalhar nem a educação, porque com a premissa que elas tinham que se focar nas tarefas de casa. Porém, no século XIX, depois de muita luta, elas conseguiram ter acesso a escolas e universidades, e só na década de 30 elas finalmente conseguiram trabalhar por causa da alta demanda de mão de obra nas indústrias. Mas ainda claramente tem uma diferença de tratamento entre homens e mulheres no trabalho. Segundo um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, do IBGE, as mulheres continuam ganhando menos que os homens. No ano de 2019, os homens ganhavam lá pelos R$ 2.518 e as mulheres R$ 1.974. Cabe ressaltar também que a escravidão tem um papel fundamental no cenário atual de desigualdade social. Não só a desigualdade social, mas também a desigualdade de raças e também de uma maneira mais geral. A escravidão no Brasil durou de 1530 a 1888. Mesmo após 130 anos de abolição, o trabalho análogo à escravidão e suas consequências podem ainda ser percebidas na nossa sociedade. A escravidão dos negros causou marcas permanentes na nossa sociedade atual, fazendo com que esse povo tenha sido marginalizado e sofresse o racismo. Assim, a população negra é exposta a condições de trabalho análogas à escravidão, o que é uma ofensa aos direitos humanos, onde eles são submetidos a longas jornadas de trabalho, míseros salários e condições degradantes. Dessa forma, esse gráfico de Relações Anuais de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e do Emprego nos revela que o trabalhador branco recebe até 75% a mais que o trabalhador negro, seja em qual posição ele ocupar. Já em ocupações formalizadas, o trabalhador negro recebe até 42% a menos que o trabalhador branco. Esses dados nos revelam que a população trata diferente os trabalhadores negros do que os brancos, o que é uma infeliz realidade. E por que você acha que tem essa diferença de tratamento entre os negros e os brancos dentro do trabalho? Já que você perguntou, a herança da colonização causou grandes marcas tanto na economia quanto na sociedade, perpetuando até os dias atuais. Durante mais de 3 séculos, a mão de obra escrava foi a base para a exploração dos recursos naturais, inclusive na região amazônica, onde povos indígenas também sofreram com a invasão, a exploração e a marginalização. Essa dinâmica histórica criou um cenário de exclusão e precarização que afeta tanto a população negra quanto os povos originários. Nesse sentido, os portugueses, tentando justificar a colonização, colocaram os negros como pessoas inferiores, tentando desumanizá-los. Por causa dessa herança portuguesa, os ascendentes de africanos são marginalizados e excluídos na sociedade até os dias atuais. Claro que de uma menor proporção, mas mesmo assim é um grande problema a ser enfrentado. Essa problemática causa que os negros tenham menos oportunidade de trabalho em cargos altos sendo oferecidas a eles e a diferença salarial.
Vocês também não acham que há grande diferença nas escolas públicas e privadas no quesito da educação também aumenta muito mais a desigualdade presente no nosso país? Eu acho que não é novidade para ninguém que a educação pública brasileira é de péssima qualidade. Há uma falta de investimento nas escolas estaduais, a infraestrutura é de péssima qualidade, muitas vezes faltam recursos básicos como água, energia elétrica, comida para todos os alunos e esgoto funcional, né? Além disso, a falta de verba para contratar professores e comprar materiais aumenta ainda mais a evasão escolar, e isso também é um grande problema social que tem no Brasil. Então, muitas das vezes o dinheiro que era para ser direcionado para as escolas públicas é desviado, o que deixa a educação pública ainda mais precária. Falando sobre a evasão escolar, isso é uma outra consequência da desigualdade econômica, né? Porque as crianças têm que abandonar os estudos para trabalhar e conseguir ajudar os pais para pagar as contas. Falando nisso, assim, nesse assunto, como você acha que podemos relacionar o trabalho precarizado com as desigualdades sociais? Bom, o trabalho precarizado refere-se às condições laborais marcadas por contratos informais, remuneração baixa, insegurança jurídica e falta de direitos trabalhistas. Assim, também temos o trabalho informal, que é aquele que você não tem seguranças trabalhistas e também não tem uma carteira assinada. Esse pode ser dividido em dois tipos, né? Aqueles em que as pessoas trabalham como autônomos, ou seja, elas têm as suas próprias empresas, e aqueles em que as pessoas trabalham no setor primário ou terciário, como motoristas de Uber. Dessa forma, há diversas consequências dessa precarização e informalidade do trabalho, como, por exemplo, as camadas mais baixas da população continuam sendo expostas e continuam evidenciando e agravando a desigualdade social no país. Além disso, há a necessidade de criar mais vagas de emprego para que os funcionários não tenham que se submeter a condições tão degradantes, podendo ter condições melhores em outros locais. E além disso, há também muitos danos à saúde, causando mortes, devido a essas condições decadentes que eles são submetidos. Claro, tem as vantagens de poder ter uma maior autonomia, flexibilidade e liberdade, mas também tem as desvantagens de que ele nunca vai ter os mesmos benefícios de um trabalhador com carteira assinada. Por exemplo, eles nunca vão poder ter o direito à aposentadoria. Mas muitas pessoas recorrem a esse tipo de trabalho por inúmeros motivos, sendo um deles a falta de oportunidade por uma baixa escolaridade, ou seja, muitas pessoas não conseguem certos empregos por terem vindo de uma escola ruim. Além disso, também há a questão da urbanização. Com o aumento crescente dessa, há poucas vagas de emprego para muita gente. Assim, eles têm que se submeter a condições ruins em trabalhos informais. Conforme que a gente viu, quais vocês acham que podem ser as maneiras de minimizar o trabalho precário no Brasil? Então, é preciso reconhecer as desigualdades históricas para tomar medidas que reparem, promovendo a inclusão social, seja de mulheres ou negros. Além disso, é necessário uma fiscalização das leis para que se possa erradicar com o trabalho informal e punir aqueles que violam a jurisdição. Complementando o que meus colegas disseram, é essencial a regulamentação da terceirização do trabalho, para que esse não ultrapasse os limites da dignidade humana, oferecendo para os funcionários um ambiente saudável. Além disso, é essencial aumentar a fiscalização de leis já existentes. Nesse âmbito, a Constituição brasileira já garante diversos direitos ao trabalhador, como o direito ao 13º. Luísa, como o papel da mulher na sociedade pode ser mais evidenciado atualmente? Então, através da inclusão da história das mulheres e essas contribuições para a sociedade no contexto escolar, para que se crie uma conscientização sobre a importância dessa parcela na humanidade. Além disso, a estimulação das jovens para entrar nas áreas de STEM, como ciências, tecnologia, engenharia e matemática, as quais as mulheres ainda são consideradas inadequadas para os cargos. Além disso, é importante a garantia da igualdade salarial entre os gêneros por meio de leis. Júlia, continuando com o assunto da desigualdade, como você acha que a gente pode minimizar a distinção entre os negros e os brancos nas empresas? Bom, para isso, primeiramente é necessário que haja investimento na educação, na igualdade de acesso à educação, para evitar a discriminação por causa da falta de qualificação. Também é preciso que hajam palestras e workshops que tratam sobre a importância de ter uma igualdade de raças dentro de uma empresa. Então, esse foi o nosso podcast. A gente espera que vocês tenham gostado e obrigado por assistir.